do Japão. Ao contrário dos outros esportes, no sumô, o importante é ser gordo para empurrar o adversário, para tirá-lo do lugar. É um esporte de força, embora não seja violento. Mas não basta ser gordo e forte para lutar o sumô. Antes de tudo, segundo a tradição japonesa, é preciso ser humilde. Por isso, os novatos têm que trabalhar para os veteranos. São eles que limpam as academias, enxugam e massageiam os lutadores mais velhos e até penteiam o cabelo deles. Para quem já luta, é preciso um treinamento constante e muito duro. Dar tapas no poste é ótimo para aumentar a força das mãos. Apesar da gordura, a elasticidade dos músculos é mantida com exercícios de alongamento. Atletas barrigudos, os lutadores de sumô, costumam ter muitos problemas de saúde por causa do peso. As doenças mais comuns são a pressão alta e o diabetes. Isso diminui a expectativa de vida dos lutadores em cerca de 15 anos. Durante as competições de sumô, a tradição tem um peso muito grande. Parece um balé, mas são apenas cumprimentos. É assim que se pede proteção aos deuses para uma boa luta. O ringue é purificado com sal. Agora sim a luta pode começar. Ganha quem derrubar ou expulsar o adversário do ringue. Aí está. Rapidamente a luta é decidida a favor do mais gordo. Ela já... Olha ela. Me lembro quando conheci o meu Marcelo. Foi tão gozado. Eu estava esperando minha nova calça core, aquela de Roger Mil Elanca. Dia seguinte a gente começou a namorar. Lembro que tinha acabado de pôr uma blusa core novinha, uma blusa que eu adorava. O dia do primeiro beijo nunca esqueço. Eu estava estreando uma outra calça core. Ficamos noivos quando eu estava com um suéter de criló novinho da core. Ainda bem que o meu Marcelinho vai ser vice-presidente do banco do pai dele. Vou comprar core até dizer chega. Aí em que ano, Magui, foi este comercial exibido? Calça e camisa de Trevira. O escândalo colorido deste verão. Ele tá com a... Sabe que a senhora me deu uma boa ideia? Que horas são, por favor? 11h51. 51? Boa, vovô, boa! 51. 51? Sabe que me deu uma boa ideia? 63? 51. 51. 51! Você sabe que você me deu uma boa ideia? Aí, mas... África para o Brasil e principalmente na Bahia começou a criar campo, foi criando mais e mais adeptos e hoje é cartão postal em todo o mundo, né? Falou em Brasil, falou em Bahia, falou em capoeira. Sem dúvida. Aí está sendo bem representada pelos mestres Valdemar, o mestre Pequeno, tem outros mestres aqui, que são tantos que se ficarmos citando vai ser uma injustiça, né? Muito bonito o nosso esporte, está aí realmente integrando com o nosso pessoal. É o terceiro Festival de Artes Marciais que você vai acompanhando aqui na Record, dentro do Sport Shopping Show. Direto do ginásio do Ibirapuera. Reunindo mais de 250 atletas em 10 modalidades. Uma delas é essa aí, a capoeira. Daqui a pouco você vai acompanhar lutas dentro dessas 10 modalidades. O sumô, o judô, a capoeira, o aikido, o karatê, o kickboxing, o taekwondo, o aikido, o kendo e o kung fu. Excelente. E o público aplaude a
a exibição da capoeira. São movimentos difíceis, movimentos atléticos até, né? Realmente são muito versáteis. A capoeira, é bom também frisar que a capoeira, ela chegou no estágio ainda está no estágio de evolução. E a origem, a capoeira realmente, como o pessoal pergunta, será que é uma dança, não é? Era uma dança, passou para uma defesa pessoal e eles aperfeiçoaram de uma tal forma que adquiriram técnicas de outras artes, principalmente karatê. Entende? Então eles estão num processo evolutivo que vem a complementar, né? Como é que se determina a graduação das pessoas que praticam a capoeira ou que jogam a capoeira? Faixa branca, tem... Como é que existe um número de faixas, como qualquer outra modalidade, né? Existe faixa branca, azul, vermelha, mas não é denominado faixa, eles denominam cordões. Tá? Existe até o último cordão, que é o do mestre, né? Que é o próprio cordão branco. Agora estamos vendo a exibição do mestre pequeno, que é um dos mais conceituados no Brasil. Dá pra notar que realmente ele é muito bom jogando capoeira. Faz inveja para os baianos, hein? E até agora a capoeira é a modalidade ou é a arte mais aplaudida aqui no ginásio do Ibirapuera. Porque realmente é gostoso de ver. É uma dança, tem ritmo. Muito gostoso de ver a capoeira. O toque também, né? O instrumental, ela motiva muito mais, né, do que sem música. Tanto é que tem algumas artes aqui que vai haver um fundo musical. Isso é até em nível até fazer com que o atleta chegue a uma concentração máxima, né? Aí a saudação do mestre pequeno, né? Aí, portanto, a exibição da capoeira. As modalidades que o público observar que vão permanecer um tempo maior na parte de exibição, em virtude de em outras modalidades, em outros blocos que nós temos aqui, ela não vai participar. Então, por isso é que ela está tomando um tempo maior. Um combate aí, Petri. Eles estão aí realmente exibindo, e qualquer golpe desse atingido como qualquer outro golpe de qualquer luta, passa a ser mortal, né? Bem dado. E é uma atividade que só pode ser jogada, como o próprio apresentador disse, por mestres e contramestres, né? Justamente. É o terceiro Festival de Artes Marciais do ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Bom, em termos de preferência hoje, nós temos, por ser mais praticado o judô, depois nós temos o
Karatê, que vem como segunda modalidade e a quinta mais praticada no Brasil. Depois nós temos o Kung Fu, temos o Taekwondo e a Capoeira. Capoeira, na nossa uma estatística que nós temos, ela vem em quinto e sexto, está entre quinto e sexto. Bom, você acompanhou então aí a exibição da capoeira. Primeiro, Aikido, o que significa, Paulinete? A palavra Aikido significa a força e energia, o caminho da força e da energia. Então o público pode observar que eles utilizam a força até do adversário em benefício da sua defesa. Então não existe muito confronto, como por exemplo o judô, a modalidade do judô, o próprio sumo, outra modalidade. É uma técnica que exige o trabalho físico, técnico, filosófico e espiritual para desenvolver a própria energia, né, que eles conseguem captar. As duas mulheres vão demonstrar pra gente como é que se desenvolve na prática o Aikido. Qual a diferença básica, por exemplo, se a gente pegar na prática entre o Aikido e o Karatê? Olha, o Karatê é um golpe, uma técnica mais pesada e de objetivo, de ataque mesmo. Por exemplo, se for uma pessoa atacar com um soco, um atleta de Karatê atacar um professor de Aikido, o professor ele vai aproveitar o impulso dessa pessoa para poder se desviar do golpe e jogar o adversário. Agora, nós não podemos comparar qual é melhor, tá? Mas cada uma tem uma eficiência, um caminho que o objetivo final de cada uma passa a ser igual. O que a gente percebe, assim, a grosso modo, é que o Aikido é uma luta mais de imobilização, sem dúvida, do adversário do que propriamente de ataque, mais de defesa do que ataque, né? Sem dúvida. É uma modalidade de defesa. Eles não existem golpes de chute e nem de soco. É puramente defesa, imobilização, e na imobilização eles podem quebrar um pescoço de uma pessoa, um braço, uma perna. Vocês observam quando eles imobilizam, um toque a mais eles quebram um membro da pessoa. O uniforme deles é Doji e Hakaman, que é o nome da vestimenta, né? Então é um ritual que eles têm também, até de andar, vocês veem que eles sempre estão ajoelhados, né? O professor Wagner Du é esse que está de costas, né, com o telespectador que está fazendo a exibição agora. Pensou nós lá, Petri? É voar, né? É atacar e sair voando. Pois é, fica realmente bastante claro que o Aikido é uma modalidade que se preocupa muito com a defesa. E exatamente, acho que tem razão disso que a procura de mulheres tem sido grande. Sem dúvida. Aliás, a procura, de uma maneira geral, entre todas as pessoas, tem sido muito grande nos últimos anos, exatamente por esse índice de criminalidade muito grande, né, no nosso país, de uma maneira geral. Sem dúvida. Olha, as informações que eu obtenho nas federações, em todas as modalidades que eu costumo visitá-las, né? Então existe de crianças crescendo o número, mulheres e de idosos também. Idosos porque é uma ginástica muito boa, força o desenvolvimento físico da pessoa, e nós respeitamos também a pessoa na idade que tenha, louvamos a pessoa idosa a treinar e tomamos todo um cuidado, separando o nível de treinamento para que eles possam começar a entender as artes marciais. Importante dizer também, Mausley, o seguinte, que muitas pessoas procuram as academias, e muitas vezes até clandestinas, né, academias que não estão preparadas para ensinar, procuram exatamente para tentar, de repente, se defender de todos os problemas violentos que acontecem, de violência que acontece nessa cidade grande. E no Brasil, de uma maneira geral. Agora, essas pessoas, quando entram na academia, acabam mudando um pouco a mentalidade, né? Porque não adianta apenas aprender uma arte marcial e sair brigando pela rua. Eu acho que a pessoa tem que estar preparada de cabeça exatamente para se defender primeiro, para depois pensar em atacar e atacar assim, em último caso, né?
A arte marcial é uma defesa pessoal, não um ataque pessoal, como você disse. Bom, você vai acompanhando ainda a exibição do Aikido. É a quarta modalidade dentro do terceiro Festival de Artes Marciais e Esportes de Combate aqui no ginásio do Ibirapuera. Petri, quero informar ao público também, é o mesmo caso da capoeira. O Aikido vai ter um tempo maior de apresentação, porque o Aikido é uma modalidade não competitiva. Então não existe uma competição. Você vê como que nós íamos jogar uma competição se os dois, resumidamente, eles só sabem se defender. Tá? Eles não são pessoas que aprendem técnicas de ataque. Então não existiria sentido uma luta entre os dois. Então eles só estão fazendo exibições e vão participar só de mais alguns blocos. Cumprimento, né? Bem, você acompanhou aí, portanto, a quarta modalidade a se apresentar dentro do terceiro Festival de Artes Marciais e Esportes de Combate aqui no Ibirapuera. O Karatê, Mauser, fale um pouquinho sobre essa modalidade. Bom, aqui nós temos a apresentação sob o comando do professor Johannes, justamente o professor do lado direito do nosso monitor. E ele está realmente demonstrando as de ataque e defesa. O Karatê, ela tem por filosofia o significado da luta com as mãos vazias. É o caminho da luta com as mãos vazias, né? Então isso que significa o Karatê, porque o Karatê não usa nenhum tipo de arma, né? E ele utiliza praticamente todas as suas partes do corpo convenientemente, né? Então vocês podem observar que existem inúmeras formas de ataque. O Karatê, Petri, convém nós salientarmos que existem diversos estilos praticados, mas sendo todos unificados pela Federação Paulista. Bom, você vê agora o Maximiliano Pagano. O Max praticamente é outro campeão com inúmeros títulos aqui no Brasil e no exterior, campeão pan-americano também de Karatê. Ele vai exibir um kata. O kata, né? Observem que é campeão brasileiro, sul-americano e pan-americano de kata. O kata também tem vários estilos, né, Mausler? O kata tem, por exemplo, o estilo cobra, o estilo macaco até, né? Não. No karatê não. Esses estilos que você disse é do Kung Fu. Kung Fu. Isso. Então eu confundi. Os estilos são Shotokan, Shorin, Shito, Goju-Ryu e Wado-Ryu. Esses são os estilos praticados aqui em São Paulo. E o estilo é feito como é que se diz? Pelo próprio estilo, o kata tem as formas diferentes. Você acompanha aí o Maximiliano Pagano exibindo o kata dentro do karatê. O kata, como o telespectador pode observar, ele consegue, é um dos praticamente o único atleta aqui no Brasil que consegue dar essa giratória e sair mais de 1 metro de altura num pulo do kata. Mausler, qual seria a diferença entre o Kung Fu e o karatê? Para que o telespectador consiga entender. O Kung Fu, o karatê é uma arte, como eu falei, uma luta de mãos vazias e é uma arte de ataque e defesa. Como vocês estão podendo observar, eles estão fazendo a técnica de defesa pessoal. O Kung Fu, ele vem de uma denominação chinesa e eles se espelharam em animais. Como você disse anteriormente sobre os estilos, existe estilo cobra, macaco, águia, louva-a-Deus,
Ou seja, eles espelham nos animais, as formas que eles praticam são de vários animais. É o esporte mais violento entre todos ou não? Não vamos dizer que seja violento, é um esporte às vezes mais pesado, né? Não considerado um esporte violento, mas uma atividade violenta. Isso, é uma atividade violenta. Se fosse praticada como luta e não como esporte. Isso, ela passa a ser violenta porque não tem como nós treinarmos, você vê os professores exibindo e fazer alguma coisa assim encenada. Realmente aí os atletas realmente são precisos, né? São campeões e tem um nível de técnico apurado. Mas ninguém está brincando, você vê que os golpes estão saindo. Então não tem como fazer um negócio leve. Então se torna pesado e automaticamente violento, né? Você vê que é o atleta Sérgio José dos Santos fazendo uma exibição de defesa pessoal. Um atleta que está se despontando aí em nível nacional. Bom, a sexta modalidade a se apresentar é o Taekwondo, ou Taekwondo. Como é que é a pronúncia, enfim? Nós popularizamos tudo. Na verdade, uns falam Taekwondo, Taekwondo e Taekwondo. Entende? Então, e todas estão certas? Todas estão certas, mas nós denominamos mais Taekwondo. Taekwondo. E o que significa Taekwondo? É o caminho das mãos e dos pés. Tá? Essa é uma arte que o forte dela é 70% mais ou menos é a utilização dos pés, das pernas. Eles têm já um número menor de golpes de braço, técnicas de ataque e defesa de braço. Isso numa proporção mais ou menos de 30%. O Tai significa o quê? Vamos... Mão. Mão. Tai é mão. Pés e do é o caminho. Tai, mão, do, aliás. Como observação, Tai é pés, contato com os pés e o caminho do ataque com os pés, quer dizer Taekwondo. Por isso que 70% dos ataques são feitos com os pés. Com os pés. E também uma arte milenar. Milenar. Ela é uma arte coreana. E aqui nós temos 6 equipes japonesas, 2 coreanas e uma chinesa. E uma típica difundida aí pelo europeu, que é o kickboxing, né? Kickboxing. Aí eles vão demonstrar algumas técnicas, né, utilizadas no treinamento deles, básico deles, né? De ataque e defesa. Aí, portanto, a exibição, a sexta exibição de uma luta marcial, de uma arte marcial, o Taekwondo, que é o caminho de ataque com os pés. Dentro do terceiro Festival de Artes Marciais e Esportes de Combate. Agora, o Hapkido. Hapkido. É o terceiro Festival de Artes Marciais e Esportes de Combate aqui no Ibirapuera. Record, a TV gostosa de ver.